Estamos começando mais um MapaCast, esse que é o podcast oficial da minha agência Mapa Digital. Estamos aqui gravando mais um conteúdo abençoado. Eita, irmãos, vem história aí, viu? Te prepara. Olha, não pode faltar, né, João? Se inscrever no nosso canal. Ô, minha gente, estamos chegando a 9.000 inscritos no nosso canal. Eita, Deus bom e fiel. Olhe, nos ajudem aí a bater 10.000 inscritos. Que labuta, né? Não é fácil não crescer aqui no YouTube, viu? Estamos há 2 anos praticamente postando conteúdo semanalmente, mas estou muito feliz. Estamos chegando aí a 10.000 inscritos e não simplesmente pelos números, irmãos, mas porque quanto mais pessoas nós alcançarmos, melhor ainda, né? Que o que nós queremos é levar a palavra do Senhor ainda mais longe. Essa semana, inclusive, recebi uma mensagem no meu direct que, meu Deus do céu. Então, é para isso que estamos aqui, para levar a mensagem. E assim como eu já fui e sou impactada com tanto conteúdo na internet, nossa intenção é trazer histórias aqui que fortaleçam sua fé e ajude você nessa caminhada. Então, se inscreve no nosso canal, compartilha, deixa um comentário também e, claro, já deixa um joinha aí nesse vídeo, né, irmão? Em nome de Jesus, vamos lá. Estamos começando aqui mais um episódio. Estou com o meu atual pastor. É o atual agora, deixa ela. Olha, ele nasceu aqui mesmo, na cidade de Garanhuns. É casado com a pastora Carla, que está aqui nos bastidores em breve. Vocês vão conhecer a história dela aqui também. Pai de Mateus, Sara e Lucas. Meu Deus, quantas coisas o Senhor tem feito na vida dos filhos deles. Vamos conversar sobre isso também. Então, seja muito bem-vindo ao MapaCast, pastor Gleison Marques, que já faz tempo que eu estou chamando ele para vir aqui, mas aprove ao Senhor ser hoje. Seja muito bem-vindo, pastor. Bem-vindo, Édia. Obrigada. Vocês da internet. É um prazer estar aqui, Édia. Amém. Eu lutei um pouco, Foi. fugi, mas não tive mais para onde fugir. Estou aqui hoje. Quem gosta de correr é ele. Em todos os sentidos, né? Mas é um prazer estar aqui. Amém. Glória a Deus. Então, assim, irmãos, vamos contar já algumas mudanças, né, coisas que aconteceram aqui na nossa jornada, da nossa igreja, tudo isso. Mas, primeiramente, vamos conhecer um pouquinho a história do pastor Gleison. Então, nos conte, pastor, como foi, principalmente ali sua infância, tudo isso, o seu contexto familiar. Sim. Eu nasci numa família cristã, católica, né? Meus pais sempre muito religiosos, vivi nesse contexto de ir para catecismo, sempre na igreja. Uma boa base cristã, uma família muito bem estruturada, graças a Deus. Meu pai sempre foi uma referência para mim, como homem, como pai de família. Minha mãe também como uma mulher de fé, sempre buscou cuidar da melhor forma dos seus filhos. Uma família que tinha uma família grande. Antigamente as famílias eram grandes, né? Era. Quantos irmãos? 5, são 4 irmãos comigo, são 5 filhos. E uma família bem unida, assim, unido com meus irmãos, uma boa base familiar. Meu pai sempre me ensinou a ser um homem muito íntegro através da vida dele, um homem que buscava viver uma vida em prol da família. Então, eu perdi meu pai, está completando agora 4 anos. A semana passada foi seria o aniversário dele, mas ele deixou isso em nós, sermos homens íntegros. O legado, né? É deixar caráter. Né? É deixar princípios. Então, é uma família que era apaixonada por ele, pela minha mãe, os netos também. Mas que na infância eu não consegui viver alguma experiência profunda em Deus. Apesar da base cristã, não consegui e só vim ter essa primeira experiência com Deus na minha juventude. Então, fui criado aqui em Garanhuns mesmo, numa rua também muito familiar, que as crianças, os adolescentes brincavam na rua, ali perto do Sesc. Então, sempre muita atividade esportiva no Sesc, porque morava vizinho. E sempre aquele garoto que vivia mais na rua, brincando com os amigos, porque todos se conheciam, era como se fosse uma família só, do que propriamente dentro de casa. Agora é bom, né? É bom. Na chuva. Hoje a gente não consegue mais proporcionar isso para os nossos filhos, né? É difícil, viu? Difícil hoje. Muito difícil. Hoje em dia com o celular não deixa, né?
Mas o tempo também não tá tão fácil para deixar a menina na rua, Não né? pode. Hoje, meus Hoje filhos é já foram perigoso. criados totalmente diferente. Uhum. Depois, fui morar num condomínio onde eles puderam ter mais um pouquinho de Essa liberdade, liberdade. né? Mas, hoje em dia, na rua mesmo, assim, tá mais complicado criar. Tá mesmo. Felizmente, né? E como foi a tua adolescência, assim? Já foi aquele adolescente um pouco mais perturbado ou abençoado? É ainda um pouquinho perturbado. Eu sempre tenho os perturbados. Eu era um pouquinho da rua, assim, eu era Treloso. bem treloso. Na família também. Nunca dei que foi assim de dar muito trabalho aos meus pais. Respeitava muito meu pai, tinha muito temor por ele, assim. Uhum. Mas dei alguns e a maioria das coisas fazia que eles não ficavam sabendo, então, né? Então eu entrei na. Comecei a beber muito cedo. Eu era. Morava assim numa região que os meninos eram um pouquinho mais velhos do que eu. Uhum. Então eu tive que amadurecer um pouquinho mais rápido também. Então comecei a beber muito cedo, com 13, 14 anos já estava bebendo e bebendo Muito. muito. Mas isso foi por influência ou já se tinha assim o vazio? Hoje você tem a percepção disso ou era influência mesmo? Não, na época Ambiente. eu acredito que era o ambiente. Eu Uhum. acredito que foi a influência. Meu pai era um cara muito liberal. Então, assim, eu vivia na rua brincando, ele sempre só dizia, não, é 10 horas da noite, tem que estar em todo Uhum. mundo em casa. E esses adolescentes um pouco mais velhos do que eu, começaram a beber e por influência dele, para não ficar fora, não me sentir aquele peixe fora do aquário, eu comecei a beber também. E logo a gente já estava bebendo todos os dias, a gente era uma turma que bebia todos os dias, não era aquela turma que bebia em festas. Uhum. Com 14, 15 anos, eu já bebia todos os dias. Com 15 anos, eu já comecei a trabalhar no comércio, num frigorífico do meu tio. Então, já tinha minha independência Uhum. financeira. Então, com 15 anos, eu praticamente já não dava nem satisfação em casa, assim. Então, eu saía para trabalhar, à noite dizia que ia para a escola, mas já nem ia tanto para a escola assim. Uhum. Quando não ia namorar, ia para os bares beber. E minha adolescência foi assim, muito precoce. Minha juventude foi muito precoce. Eu comecei a fazer coisas erradas muito cedo. E os pais não sabiam. Quando seus pais descobriram que você estava Eles diziam que não acreditavam. Às vezes as pessoas diziam, olha, seu filho tá bebendo demais, tudo. Mas eu era muito de boa em de casa? Eles, boa em não, casa. oxi. E eu não, era muito Hum. responsável. Então eu não faltava o trabalho. Depois da escola, quando eu chegava, eles já estavam dormindo. Então eles não viam como da forma que eu chegava em casa. E E nunca pegaram tu no flagra, não? algumas vezes pegaram, poucas vezes pegaram. Ficasse constrangido, não. Fiquei algumas vezes, porque teve algumas vezes que foi, meu Deus, não sei se eu conto, pode contar tudo. Oxi, conta. Tomara que meus filhos só vejam isso depois dessa parte. Mas algumas vezes pegaram, Ah. sim. Teve vezes que eu cheguei em casa, tem uma história que parece engraçado, mas hoje eu conto com tristeza, assim. Uhum. Eu cheguei de madrugada em casa e o muro é aqueles muros que tem aqueles batentes em cima. E eu subi para pular, porque eu não queria acordar eles. Eu esqueci a chave nesse dia. Uhum. E eu subi e fiquei pensando como é que eu ia pular, com medo de pular. E acabei adormecendo Oxi, em aí, cima do em muro. cima do muro. Com aqueles Pois tava. batentes de meio metro assim em cima. Tem um muro, eu não sei como Uhum. é o nome daquilo, tipo um batente que tem em cima. Meu Deus. E eu dormi e eu me acordei com alguém batendo com um cabo de vassoura em cima. Meu pai. A Acorda, corda era meu menina. pai. Foi não. Foi. Aí nesse dia eu não tive como negar. Meu filho você ia morrer de uma queda aqui. Meu E eu não Deus. tive nem como negar. Dormi no Eu ia dizer muro. assim, cheguei com muito sono, não. Não tinha como negar. E, e teve alguns dias Hum. assim, mas foram poucos dias. Na maioria das vezes eu sabia fazer. Eu chegava na hora que eu sabia que eles estavam dormindo, eu entrava em silêncio. E o fedor? Porque geralmente a pessoa Aí no assim outro dia de cheira. manhã, Tomava aquele velho banho, banho, metia perfume. escovava os dentes, tomava um café rápido, Mas o suor, às vezes. mas eu sabia tapear bem direitinho. Então, Toma um chicletinho 8 horas da manhã. chiclete, eu já entrei, já comecei a fumar cedo também, Foi fumava mesmo. também. Com 15 anos já bebia, já fumava, mas também com muito cuidado. Botava dois cravos na boca, se eu visse que ia chegar e ele estava em casa,
Meu pai nunca teve tanto problema assim. Ele só dizia assim, não se bebede. Ele não tinha problema de eu dizer que eu tava bebendo. Ele só queria que eu não ficasse bêbado. Já com cigarro, ele dizia que seria uma decepção muito grande dele ver um filho fumante, porque ele foi fumante. Então ele já sabia, Então né? ele sabia da dificuldade, de tudo, do mal que fazia, então ele não queria. Então eu fumava escondido e bebia mais ou menos escondido. Ele sabia que eu bebia, só não queria que eu ficasse bêbado. Esse era o discurso dele. Eu tinha que ter muito cuidado para não estar andando bêbado. Então minha adolescência foi basicamente essa. Até os 19 anos. Então, eu bebi muito num pouco espaço de tempo. Dos 13, 14 anos até os 19 anos de idade. Então foi aos 19 que você teve a experiência, assim, literalmente de... Isso. Isso foi aos 19 anos que eu tive minha primeira experiência com Deus. E Como foi? Nos conta aí. eu posso voltar dos 15 anos, Pode. quando tudo começou, né? Sim. Quando eu completei 15 anos, nessa vida meia louca que eu estava na época num colégio católico aqui em Garanhuns e tinha terminado o ensino fundamental, que era a 8ª série, que hoje é o 9º ano, né? E quando terminou, eu disse, eu quero mudar de escola. E eu tinha um amigo que estudava no 15 e eu disse, queria estudar no 15. Aí cheguei em casa, contei, aí meu pai, eu disse, tem problema? Não. Aí pedi a transferência, pedi para minha mãe pedir a transferência e fui estudar no colégio 15. Passei pouco tempo lá. Estudei até o mês de maio só. E hoje eu entendo que foi só um propósito para eu conhecer o grande amor da minha vida. Eita, meu Deus. Que é a minha Estudasse quanto tempo lá? Estudei 3 a 4 meses. Meu Deus, olha. Tá vendo já? E com 15 anos eu fui para lá. As aulas começam em fevereiro, né? E quando foi em março, eu conheci minha esposa. Foi assim, amor à primeira vista. Amor à primeira vista. Foi mesmo? Foi amor à primeira vista. Eu me lembro como hoje. não. Eu estava na feira de cultura da escola. E quando eu cheguei eles botavam as barraquinhas. Sim. E a gente saía. E ela estava na do beijo. E não. Eu fiquei tão apaixonado que eu não me lembro nem que eu era o trabalho dela. Não, oi. E quando eu olhei para ela, para os olhos dela, eu me apaixonei. Aí, por coincidência, a prima dela, que estudava com ela, paquerava com esse meu amigo, que foi a razão de eu ter ido pro 15. Queria ficar com ele lá e tudo. E conheci ela, conheci essa paquera do meu amigo, que hoje é casada com ele também. Olha aí. E nos conhecemos e tudo, e já foi assim, amor à primeira vista. E aí começamos a se conhecer, e logo depois teve os jogos interclasse, e pouco tempo depois, assim, teve os jogos interclasse, e durante esses jogos interclasses, a gente acabou ficando. Olha, já tinha fica naquele tempo? Já tinha fica. Mas o quê? Já tinha fica. Meu pai. Isso do quê? Anos 60? Não, por Jesus. Brincando. Um dia desse. Um dia desse. Anos 90 ali. Em 94. Olha, tá vendo? 94. Brincadeirinha, rapaz. Em 94. E a gente ficou ali na famosa... A gente foi lanchar de uma lanchonete em Garanhuns chamada... Ainda tá aberto? Tá, não. Ah, tá sim. Era Esquina 1. Que ficava ali na Esquina fonte... 1. Fica na Fonte Luminosa. Eu não sei o que é que funciona ali, mas era... Depois foi a Nil... Era na esquina da Rua 15, na Fonte Luminosa ali. Do outro lado era o Senadinho, do lado de cá tinha essa Esquina 1. A gente lanchou e tudo e ficamos ali. Aí fui deixar ela em casa e tudo. Olha. E sendo que conheci ela e tudo. Quando foi uns 2, 3 dias, eu pedi ela em namoro e tudo. A gente começou a namorar. Já com 2, 3 dias pedisse namoro. Pedi em namoro. Foi amor mesmo. Viu? Aí a prima dela disse, olha, eu já conversei com tia Vanúzia. E ela disse que não vai ser assim, não. Para você começar a namorar com ela, ela precisa saber quem você é, quem é sua família, quem são seus pais. E eu disse, então tá bom. Eu preciso ir lá. Ela disse, não, eu vou fazer o questionário aqui e apresentar ela. Eita. E depois você vai lá para falar com o pai dela. Aí eu digo, eita, é agora. A minha primeira namorada, veja.
Nunca tinha namorado com ninguém, fui o primeiro namorado dela também. E tinha a vida meia louca por causa dessas amizades, dos finais de semana e tudo, mas namorada séria mesmo, assim, nunca tinha namorado com ninguém em casa, assim. Aí fiquei nervoso, tudo, eu disse, mas vou enfrentar a fera. Já tinha visto o pai dela de longe, um bigodão bem grande, aqueles cabas que parecem um delegado. E eu disse, eu vou enfrentar a fera. Mas preenchi esse questionário para a prima dela. O nome Meu dos meus Deus. pais, em que meus pais trabalhavam, o meu nome completo. E Mas, menino, que negócio engraçado. aí o engraçado é agora, quando a prima dela chega, tia Vanusa, tô com o questionário de Gleison aqui. Não, tô com o questionário, ela não disse nem meu nome, do pretendente de Gleison, De Carla. de Carla. E ela disse, sim, como é o nome do pai dele? Não, como é o nome dele? Aí ela disse, o nome dele é Gleison Silvestre Marques. Aí a prima disse que ela parou o que estava fazendo na cozinha. Aí olhou assim, Gleison Silvestre Marques. Aí ela, sim, ela fez filho de José Nilton Bezerra Marques. Quando ela foi pro questionário, ela fez. Aí se assustou também. Filho de Maria Lucila. Ela fez, como é que a senhora sabe dessa história? Como é que a senhora conhece os pais dele? Se a gente nunca tinha visto. Aí a mãe dela fez, pode tentar que eu vou contar a história, que a história é longa. Eu vou tentar resumir aqui para não. Ela fez, é o seguinte. Antes de eu trabalhar no 15, a mãe dela trabalhava lá na cantina do 15. Eu trabalhei numa loja chamada aqui S. Moraes. E o pai dele, eu trabalhava no escritório, o pai dele era chefe do escritório. Então nós éramos amigos de trabalho. Então eu conheço o pai dele, conheço a mãe dele, os pais dele conhecem Maciel. A gente se conhece, nós fomos amigos durante um tempo, porque trabalhávamos juntos. E você não vai acreditar o que aconteceu. Aí ela disse, o que foi? Ela fez, olha, quando, quando eu estava grávida, Lucila tinha acabado de ganhar Gleison. Você pode olhar que a diferença de idade de vocês dois vai ser de 1 ano. Quando eles olharam, ela fez, realmente, é 1 ano a diferença. Quando ele nasceu, eu estava grávida. E eu não sabia nem o sexo do meu filho. Na época não era tão fácil assim, né, para saber. E ela disse, era comum Lucila ir lá em S. Moraes. E o pai dele, Nilton, pegava ele, me botava em cima da minha barriga e dizia, meu filho, aqui está a sua futura esposa. E eu não acredito que isso está acontecendo hoje. Eu não sei se você vai se casar com ele, não sei o que vai ser lá na frente. Mas esse namoro de vocês foi profetizado pelo pai dele. Ele não sabia nem o sexo de quem ia nascer aqui. Ainda bem que foi mulher, não foi, eu digo sempre, de graças a Deus nasceu uma mulher. Aí, perigoso, né? aí nasceu você. E quando você nasceu, ele já estava com 1 ano e 1 mês. A mãe dele já estava tirando ele do berço. E você não vai acreditar. Nilton perguntou para mim, você já comprou o berço? Ele disse, ainda não, vou comprar essa semana. Semana antes de você nascer. Ele fez, não, pode pegar, eu vou mandar o de Gleison, que tá novinho e ele já tá saindo para a cama. Então, o seu berço foi o mesmo berço que Gleison utilizou na infância. Meu Deus do céu, isso dá uma história de Dá amor. uma história de amor, não dá? Um filme. E algumas vezes, quando ele veio lhe visitar, que Nilton veio visitar, ele chegava com um menino de 1 ano dormiu no mesmo berço com você. Aí eu disse... Eita, faz tempo que vocês dormem juntos, né? Eu disse, olha, faz tempo. E o impressionante é Meu que quando eu conheci Carla, eu nunca, eu já tinha visto ela no berço, mas eu nunca tinha visto ela em canto nenhum, nunca tinha visto os pais, a gente não se conhecia, então se cruzou assim. Eu fiquei apenas 3 meses no 15, foi só o tempo de conhecer ela. Mas olha que interessante, porque os pais, literalmente, principalmente o pai, né? Ele dá destino aos filhos. E interessante também que não teve ajudinha de ninguém. Não. Foi literalmente E, a vida acontecendo. E eu digo sempre o poder Meu que há na Deus. palavra de um pai. Uau, Meu pai muito lançou forte mesmo. aquela palavra Uma sobre semente, né? isso e frutificou aquela semente, aquela Meu palavra Deus. que ele lançou. E eu tenho muito cuidado, eu digo sempre a Carla, digo muito Meu cuidado Deus, é sobre mesmo, aquilo que a gente fala sobre os nossos filhos, porque Uau. tem muito poder naquilo que nós falamos. E Olha aí a importância, principalmente o poder, sobre né? eles. Da palavra, meu Deus. E eu comecei a namorar com ela e passou teve um percalço quando completou 3 meses, a gente acabou
o relacionamento, mas logo eu vi que não dava para viver sem ela. E por que terminou? E eu disse Mas de que quê? abafa o Festa. caso. Eita, já estou sabendo. É, Já pelo gesto ali. é, Pode falar? abafa o caso, é melhor. É, melhor. Então tá bom. Pode fazer o gesto para os irmãos saber o que foi? Foi um descuido meu. Eu Foi. fui meio safado. Sem vergonha. Mas muito novo, tinha 15 anos. Mas logo eu me arrependi, pedi perdão a ela. I'm sorry, my love. E com um mês, a gente reatou o namoro. Eu jurando fidelidade e prometendo ela fazer ela feliz. Ela acreditou. E voltei mais apaixonado. Ainda bem que ela acreditou. Ainda bem. E eu voltei mais, foi bom porque eu voltei mais apaixonado por ela. E com a certeza que não dava para viver mais sem ela. E a gente construiu esse relacionamento desde cedo. Eu tinha 15 anos, ela tinha 14. Na planta, não foi, Carla? Foi. E ela já com uma base também familiar muito boa, uma base cristã. Ela era da igreja presbiteriana de Heliópolis ali. E eu costumo dizer, ela era crente, mas era uma crente... Raimundo. Ela era uma crente que às vezes ela flertava um pouco com o mundo. E eu não era ainda. E o pai dela, no início, não concordou tanto. Mas com o ajeitado da mãe, a mãe dela sempre foi muito sábia, assim, soube conversar com o esposo e tudo, sobre conduzir esse namoro. E foi se passando o tempo e a família dela sempre orando muito por mim. Mas nada deu de mudança na minha vida. Continuava do mesmo jeito, tipo festa, bebida e cigarro. Isso. E chegou um tempo que a família dela começou a se preocupar muito, porque estava se passando o tempo, o negócio estava ficando muito firme. Um namoro começava com 15 anos, já estava com 2, 3 anos de namoro. Quando completou 4 anos, vai ficando monótono o namoro. Aí eu inventei de noivar, mas sem pretensões de casar. Eu disse, eu vou noivar para que eu possa ter mais uns 4, 5 anos aí para poder casar. Meu Deus, olha como é que o homem pensa. E Porque se me bota um anel, eu penso que eu caso no outro mês. Oxe, não pensava casar nem tão cedo. Era não. Mas muito homem pensa assim mesmo, né? Aí já tava com 19 anos, eu disse, eu vou dar um anel de noivado para segurar isso aqui e passar mais uns 5, 6. Mas, rapaz, literalmente o enrolão. Isso, pensado, caso pensado mesmo, assim. Olha que coisa. E comprei um anel de noivado, fiz um jantar na casa dos meus pais, surpresa para os pais dela, e chamei ela, já estava combinado com ela e tudo. Aí pedi ela em casamento, aos pais, tudo, e noivamos ali. Mas eu percebia também que o pai dela... Resistente. Meio resistente, assim. Muito preocupado com a filha. Normal, né? Vendo tu bebendo. Eu tapeava bem também na casa dele. Eu não chegava lá, eu respeitava demais. Eu sempre fui uma pessoa muito respeitador. Tanto em casa, principalmente lá. Então, quando eu bebia, só ela percebia. Eu não chegava lá bêbado. Eu deixava para beber depois que eu saía de lá. Então, eu ia para lá namorar 7h30 da noite, tinha um horário certinho, né? 10 horas, chispa. 10h05, 10h01 ele começava a tossir. Era. E eu percebia, eu digo, tá na hora de eu ir embora. Aí me levantava na mesma hora, me despedia e às vezes até, entre aspas, dando graças a Deus. Eu digo, opa, chegou a hora de beber. Aí me encontrava com meus amigos e de certa forma era um pouco confortável para mim, porque eu tinha uma namorada que eu amava, que eu gostava muito dela, que era bom o relacionamento e que eu tinha a liberdade de ir para as festas. Eu dizia a ela, se os pais não deixam, não me prive de ir. Então, algumas festas até ela sabia que eu ia. E outras eu ia escondido. Tipo assim, aqui não dava para esconder mesmo, eu contava. E as que dava para tapear, eu não contava. E quando completou 6 meses de noivado, geralmente, nessas festas, geralmente no carnaval, a família dela gostava muito de ir para Tamandaré. Então, geralmente, eu me programava para ir para Tamandaré, porque a família dela ia também. Ou alguma pessoa muito ligada à família ia, e ela pedia, e a mãe acabava deixando ela ir.
Então, já fazia uns 2, 3 anos que ia para a praia no carnaval e ela ia também. Mas quando chegou, quando eu tinha 19 anos, então tinha em 98, quando chegou uns 15 dias antes do carnaval, ela disse, amor, eu não vou mais para Tamandaré. Eu tenho para onde ir, mas dessa vez eu não vou. E eu já vinha percebendo nela algumas movimentações diferentes. Aquela menina que às vezes flertava com o mundo, ela se firmando mais em Deus. E ela decidiu não ir para o retiro da igreja dela. A igreja que ela estava começando a ir. Na época era Jardim das Oliveiras. E ela foi para esse retiro. E eu já estava tudo certo para ir para Tamandaré. E quando ela disse que não ia mais, aí eu disse, por dentro, por fora disse que estava triste, mas por dentro fiquei muito feliz. Eu disse, eu vou para a festa sozinho, curtir e ela não vai poder dizer nada. Aí assim foi. Ela foi para o retiro de carnaval e em vez de eu ir para praia, Tamandaré, como eu disse a ela que ia, eu fui para o carnaval de Olinda. Sendo que eu não disse a ela, que eu disse, não, vai ser... Tá certo que ela não vai poder reclamar de eu ir para praia, mas pro carnaval de Olinda já vai ser muito pesado para dizer. Então fui escondido. E fui com os meus melhores amigos na época e ficamos lá no apartamento de um amigo em comum e passamos os 4 dias de carnaval, só voltei na quarta-feira de cinza. E para minha surpresa, aquela que seria talvez a maior festa da minha vida, eu estava indo para um local que se diz ter o melhor carnaval do mundo. Eu já estava com 19 anos, com uma vida financeira estável para um rapaz solteiro. Eu estava trabalhando já desde os 15 anos, eu trabalho. E quando completei 18, eu comecei já nesse ramo de venda, de representação. Então já tinha uma vida bem estável financeiro, tinha minha moto, tinha dinheiro para aquilo que eu quisesse fazer. Então eu estava num local com meus amigos, com dinheiro no bolso, numa festa tradicionalmente como o melhor carnaval do mundo. E para mim foi a pior festa que eu poderia ter na vida. Eu fiquei meio depressivo nessa festa. E eu não entendi o que era. Eu só fiz beber muito. E quanto mais eu bebia, mais triste eu ficava. E eu não entendi essa angústia dentro do meu peito. A ponto de eu tenho várias cenas na minha mente de que eu via meus amigos bebendo e eu me afastava e ficava num canto sozinho. E eu não entendia o que era aquilo que estava acontecendo em mim. E eu voltei na quarta-feira com esse vazio dentro de mim. E eu sem entender, eu disse, meu Deus, o que é que aconteceu? Aquilo que era para ter sido os melhores 4 dias da minha vida, foi quando eu viajei sozinho, foi quando eu viajei com dinheiro, foi quando eu viajei com meus amigos, e para mim foi horrível. Cláudia, Carla orando de lá. Aí eu percebi, Era? eu percebi Eita, que ela bem perguntando retiro, a Deus, é agora ou não é? Deus me diga, é ele ou não é? É ele ou não é? isso, Eita. exatamente assim. Ela chegou para mim na quarta-feira, eu sentei com ela e ela perguntou como foi. Eu menti, né? Disse, não, eu estava numa praia e tudo, tá? E eu perguntei como tinha sido dela. Aí ela disse que foi muito bom, teve muitas experiências com Deus e que não se arrepende de ter ido para a praia, que foi maravilhoso esse momento e que orou muito por mim. E quando ela começou a dizer isso, que orou muito por mim, começou a cair uma ficha na minha cabeça. Eu digo, será se eu fiquei assim? Porque eu tinha consciência do que eu estava fazendo ali, de certa forma, Era errado, né? era errado. E já bateu um temor em mim, assim, eu digo, será se tudo aquilo que eu estava sentindo foi fruto da oração dela? E eu guardei para mim. E na época ainda ela chegou a me dizer, nós noivamos, nós não sabemos o dia que vamos casar, mas nesse retiro eu pedi uma resposta do Senhor sobre o nosso relacionamento. Chega a dar aquele gelo. Aí eu disse a ela, ó, se for para mim parar de beber e essa for a resposta, você diga logo, porque eu jamais vou parar de beber. Eu jamais vou parar de tomar minha cervejinha e tudo. Ela fez, não vou lhe dizer o que é. E depois eu fiquei sabendo que era a minha conversão.
ela colocou a minha vida diante do Senhor. Eu disse, Senhor, eu não quero mais ele do mundo. Eu só aceito ele. E ela só me disse isso depois da minha conversão. Uhum. Eu só aceito ele se ele for um homem de Deus e se ele tiver convertido. Se não for, o Senhor vai arrancar. O Senhor sabe que eu amo ele, mas o Senhor vai arrancar esse amor dentro do meu coração. Porque, para mim, o que vale mais é te agradar e casar com um homem que o Senhor escolheu para mim. E eu digo a ela, você foi sortudo porque Deus te respondeu muito rápido. Foi mesmo. Tinha tudo pra dar errado, né? Tinha tudo para dar errado. E Deus respondeu, mas foi muito rápido. Ela fez essa oração durante o retiro de carnaval. Na quarta-feira, a gente teve essa conversa. E quando foi na sexta, na quinta-feira, ela disse, amanhã eu preciso ir para Recife. Eu estou indo com minha tia, porque eu tinha outra tia dela lá em Recife, que estava passando por um momento muito difícil. E elas precisavam ir ajudar essa tia. E eu, com aquele peso na consciência de tudo aquilo que eu aprontei com ela durante o carnaval, aí eu me prontifiquei. Eu disse, não, vocês não vão só, eu levo vocês. Ela, tu levaria a gente? Eu digo, levo, fico com vocês no final de semana e a gente volta no dia que vocês quiserem. E quando foi na sexta-feira, peguei o carro, peguei peguei a tia e fui para casa dessa outra tia em Recife. E eu já pensando, né? Tô indo para fazer essa média com ela, mas no sábado eu vou pra praia, vou tomar minha cerveja, vou curtir minha vida também. E chegamos lá na sexta-feira. Aí ela ajudou a tia, teve uma conversa. Aí tive uma surpresa que algumas pessoas iam visitar essa tia. Estava passando por um momento de separação e tudo. E ela ia receber uma visita lá. E quem era essa visita? Quem estava na separação? A tia dela estava se separando. Irmã do Coque. Aí foram as irmãs do Coque lá. Ixi, as irmãs do Coque sempre no meio, né, Sempre João? no meio. E Das histórias dos crentes. quando eu cheguei lá, e disseram, vamos receber uma visita, vi umas irmãs aqui orar por ela, né? E eu já pensei, quando eles chegaram, eu corro pro quarto. Aí não deu para correr. Aí fiquei lá na sala, vendo elas orar, e oraram pela tia, oraram por Carla, oraram pela outra tia. Quando eu vi que ia chegar em mim, eu disse, aqui eu não fico não. Aí eu corri, fui pro quarto. Tapiei, me levantei e fui pro quarto. E elas não se conteram e foram até o quarto com elas e foram orar por mim. Pois são ousadas. São ousadas. Mas eu nunca tinha visto aquilo na vida, assim. Eu fui pouco... A única vez que eu tinha frequentado uma igreja mesmo assim, foi na época quando eu tinha 16 anos, eu fui 16, 17 anos, e me colocaram para fazer um encontro de jovem. Aí eu fiz o encontro de jovem, fui para a igreja uma vez só, que fui na recepção, até gostei assim, mas não fui tocado ali. Não pelo que aconteceu, porque eu sei que foi algo de Deus também aquilo lá, mas eu não fui tocado pelo Senhor naquele dia. E nunca tinha tido uma experiência assim. E aquelas irmãs desenrolaram assim um rolo, contando toda a minha vida. E eu fiquei muito surpreso com aquilo tudo. Eu digo, o que é isso? Quem está soprando isso para elas? Elas nunca tinham me visto. E elas contaram coisas assim do meu íntimo que só eu sabia. Só eu sabia. A ponto de falar até daquilo que eu senti naquele carnaval. Que tu não tinha falado pra ninguém, né? Ninguém, nem Carla sabia. Eles falaram sobre a mentira, que eu disse que fui para um local e não fui. Falaram da forma que eu estava me encontrando. Deus trouxe luz. Isso. Ele disse, você lembra daquele dia que você estava de cócora e você olhava de longe para seus amigos, você não entendia o que estava passando do seu coração. E era eu já tocando em você. Foi muito pontual, né? Eu disse, como não ser Deus? Muito Como pontual, não né? ser Deus? Ele disse a posição que eu estava, o sentimento que eu estava no meu coração. E eu fiquei muito tocado com aquilo. E ela disse o seguinte, como prova que sou eu que estou falando contigo, eu vou estar tirando hoje o desejo que você tem por bebidas. Uau. E na hora eu pensei, eu digo, coitada, ela não me conhece. Coitada, eu pensei.
E terminou aquela reunião de oração, elas foram embora. E eu não toquei no assunto, fiquei até com medo porque ela revelou algumas coisas que ia fazer, dava a entender que eu tinha Que é da mentido, briga, né? que ia dar briga. Ela foi muito sábia também e ficou calada. Quando foi no sábado, eu fui para a praia com as tias, com ela, e sem perceber, eu não bebi. Não tive vontade, Nem lembrou, tipo, nem nem lembrei. lembrou. Meu Deus. Quando foi no domingo, novamente. Quando foi na segunda, a gente veio-se embora, tudo, passou essa semana, eu fui trabalhar, passei uma semana normal. Mas meditando sobre aquilo que elas tinham falado e tudo. Uhum. Quando foi na sexta-feira, eu fui para casa dela e a gente namorou, normal. Quando foi 10 horas da noite, eu saí e fui para uma festa. E quando eu cheguei na festa, que eu botei o primeiro gole de bebida na boca, travou assim. Eu fiquei sem entender, eu digo, travou, não desceu. Era uma boate que tinha na entrada da cidade ali perto do Relógio de Flores. Eu tava com esses amigos, pedi a bebida, travou, não consegui beber mais. Aquele vazio que eu senti no carnaval, Sentiu de novo? senti de novo. E eu Meu disse, Deus. meu Deus, parece que eu não faço mais parte desse contexto aqui. Aquilo que eu me alegrava tanto, aquilo que eu gostava tanto, parece que não sei o que Não é que está faz mais acontecendo. sentido. Não sei o que tá acontecendo comigo. E eu nem me despedi. Eu me lembro que eu nem me despedi dos meus amigos. Eu larguei a bebida e saí de pé até o Sesc, ali que era a casa onde meus pais moravam. Saí da entrada da cidade ali É longe. até em casa, sozinho, Pensando. pensando na vida de o que é que está acontecendo comigo. E eu sem entender. E aquele vazio dentro de mim. E eu disse, eu não sei o que é. Será que eu tô. Não existia muito essa. A gente não sabia muito o que era depressão, Uhum. mas eu disse, será que eu tô doente? Não sabia explicar. Quando foi no sábado à noite, eu fui para casa dela. E aí namoramos também. E eu disse, amanhã você vai para onde de manhã? Ela fez, eu vou para a igreja. Hum. E eu disse a ela, amanhã eu vou para a igreja com você. Aí ela ficou surpresa assim. E eu fui para a igreja e eu nunca tinha sido assim tocado pelo Senhor como eu fui tocado naquela manhã. O Senhor tocou e trouxe algo dentro de mim assim que é inexplicável. É inexplicável. É tipo assim, da mesma forma que eu não consigo explicar aquele vazio que eu senti no Uhum. carnaval, o vazio que eu senti naquela festa, eu não consigo explicar o preenchimento que foi quando o Senhor me tocou naquela manhã. E o Senhor me tocou e eu saí dali, assim, deslumbrante, assim. Saí de lá radiante com tudo que eu vivi naquele dia. E eu não rodapiei, eu não caí, eu simplesmente fui tocado pelo Espírito Santo. De uma forma que trouxe uma alegria dentro de mim. Parece que as coisas começaram a fazer sentido para a minha vida. E eu saí, eu disse, eu não sei explicar, mas eu não quero sair mais desse local, desse lugar. É isso que eu quero para minha vida. Tu disse a ela? E eu tinha muita, eu tinha, não, eu dizia para mim mesmo. Uhum. Eu não tinha coragem ainda de dizer isso a ela. E eu passei a semana meditando sobre isso e pensando no que tinha acontecido. E eu já tinha me convertido, Edja, e sem ter levantado a mão na igreja. Uau, como Eu Deus creio que faz. eu me converti naquela reunião de oração Uhum. das irmãzinhas de coque e não entendi ainda. E quando foi na semana seguinte, os meus amigos me chamaram para a festa. Eu disse: eu não vou, não vou. Dei uma desculpa qualquer e não fui. E novamente fui para a igreja. E tudo aquilo que eu senti no primeiro culto, eu senti no segundo culto também. Dali eu já saí convicto. Eu disse: eu, Você crê? eu vou ser crente, eu me converti e ainda não tenho coragem de dizer. E não sei como dizer. Uhum. E eu tenho um irmão, né, que se converteu primeiro do que eu. Ele se converteu, era muito novo, ele logo casou. E eu me lembrava de algumas coisas que ele tinha me dito. E ele dizia assim: Gleice, se um dia você se converter, você tem que se cuidar para nunca se desviar. Porque você vai causar uma vergonha muito grande para o evangelho. É melhor que você nunca se converta do que você se converter e um dia vir a cair.
E essa foi uma das poucas coisas que eu guardei, assim. Ele falava algumas coisas, mas essa é uma coisa que... E eu fiquei com muito medo disso. Eu digo, meu Deus, se eu disser que eu me converti e lá na frente eu me desviar. Então, eu não vou dizer que estou convertido ainda. Aí foi que tu se segurou mais Aí eu ainda me pra não segurei. falar. Aí eu fiz um teste. Eu digo, olha, se eu passar 30 dias Sem sem ir pra beber. festa e sem beber, eu vou ter a coragem de dizer que estou convertido. Aí cheguei em casa, aí foi um dia que chegou uns primos, uns amigos, e tava na frente do meu pai, e disseram, vamos pra festa e tal. Eu disse, olha, eu vou passar 30 dias sem ir pra festa e sem beber. Aí eles disseram, oxe, que negócio estranho. Mas por quê? Eu disse, não, porque eu não quero. É 30 dias que eu fiz um voto comigo mesmo que eu não vou beber. Aí começaram a fazer as apostas. Eu duvido tu conseguir passar 30 dias sem beber. Eu duvido tu passar 30 dias. E eu não tava falando nem ser crente ainda. Uhum. Tava falando em parar de beber. E assim foi. Eu passei 30 dias. Quando completou os 30 dias, aí eu cheguei em casa e reuni minha família e disse, olha, a partir de hoje eu não bebo mais. Eita. A partir de hoje eu não vou mais pra festa. A partir de hoje eu sou crente. E a família? Minha família é muito católica, disseram, meu pai, eu me lembro como hoje, meu pai disse que foi o pastor que fez essa lavagem cerebral na sua cabeça. Porque só uma lavagem cerebral para uma mudança de vida assim. E eu disse, não foi o pastor. Aí eu falei, eu fui tocado pelo Senhor e vocês não sabem, mas existia um vazio muito grande dentro de mim e esse vazio foi preenchido pelo Senhor. E eu não quero mais outra vida. Essa é a vida que eu quero para mim, para o resto da minha vida. E desde lá, até hoje, graças a Deus, eu nunca mais fui para essas festas, não me desviei, nunca Meu tive, Deus, se posicionou me mesmo, né? posicionei. Aquele medo que eu tinha, graças a Deus, eu acho que fez até um bem, porque Um foi uma temor, conversão né? muito Sim. convicta Uhum. naquilo que eu queria, naquilo que eu queria para Irracional, mim. né? Isso. Eu fui convencido e convertido. Eu fui convencido de que era o correto e fui convertido pelo toque do Espírito Santo. Eu creio que, como eu falei, eu já tinha tido uma experiência Aham. enquanto jovem, mas não tinha sido tocado. Porque eu acho que o evangelho, ele tem esse poder, Sim. mas às vezes nós pregamos com uma sala de 100 pessoas, porque 20 pessoas entendem, 80 É. não, porque a metade entende por Mas quê. as sementes ficam e elas são regadas, Isso. regadas, Mas né? até o dia que o Espírito Santo vem lá, E arrebata. ele toca. É. Porque quando o Espírito Santo lhe toca e você tem um entendimento do que é o evangelho, Uhum. ele é irresistível. Você Verdade. entende o evangelho, você é tocado pelo Senhor, não tem como você dizer não a ele. E aí eu cheguei na casa da família dela, depois que eu comuniquei a minha família. Eu comuniquei a minha família, tipo assim, no sábado, quando foi no domingo, eu fui pro culto, e depois do culto, fui almoçar na casa da família e chamei o pessoal e disse, ó, eu queria ser uma nova para vocês. A partir de hoje, eu sou crente, estou convertido no Senhor. Aquela vida que vocês me conheciam, nunca mais vocês vão me ver. Aí foi aquela festa, aquela alegria. Eita, a Carla ficou O doidinha. Carla ficou Startou! doida, o pai dela, todo mundo se emocionou muito. Uhum. Era a oração, as tias dela oravam Uhum. muito por mim. Tia Dida, que hoje não está mais aqui, Uhum. orou muito. Tia Silene, a tia Elza, as tias da mãe dela foram sempre, assim, pessoas que oraram muito por mim. O pai dela também, a mãe, a avó dela, que é viva ainda hoje, vovó Zenite, sempre orou muito por mim. E as tias no geral também, as outras tias. E foi aquela festa. E era uma convicção tão grande em mim dessa vida, dessa nova vida. Eu me converti no final de fevereiro, não, no começo de março, mais ou menos, quando estava completando os 30 dias depois do carnaval. Então, em março, eu tive essa convicção de anunciar. E eu estava tão convicto que eu disse, olha, eu tenho mais outra nova para dizer a vocês. A partir de hoje é essa vida que eu quero. E hoje eu sou noivo com Carla, não teria um dia certo para casar, mas hoje eu tenho. Eita. Eu quero casar em maio. Aí a mãe dela quase enlouquece. Porque ela disse, não, você vai me dar 2 meses para casar, eu não tenho como preparar minha filha para casar. Meu Enxoval, Deus. tudo.
E eu relutei. Ela disse, deixa pelo menos para o final do ano. E eu disse, nem eu nem a senhora. Eu como um bom vendedor, né? Aí eu disse, nem eu nem a senhora. Vamos casar em setembro. Aí marquei o casamento para setembro. Aquele casamento que eu não pensava em casar nem tão cedo. Eita, Carla, tá vendo quando Jesus Aí chega? Jesus chegou, Como mudou Deus minha faz. vida. E eu disse, Meu Deus. se eu tenho uma convicção de que ela é a mulher da minha vida, Esperar pra quê, né? se eu tenho convicção dessa nova vida que eu quero viver, eu não tenho motivo mais para estar esperando. Então, com 20 anos de idade, eu casei com ela. Ela tinha 19 na época. E construímos essa família, como você disse no início. Sou pai de Mateus, de Sara e de Lucas. Fomos pais cedo. Com 3 anos já tínhamos Mateus, de casado. Quando o Mateus completou 5 meses, ela já estava grávida do segundo. Foi bem Meu rápido. Jesus Era amado. quase gêmeos, assim. Quase. E aí, com 9 meses depois, nasceu Sarinha. E 3 anos depois, nasceu Luquinhas. E muito, muito interessante, assim. Até o nascimento dos nossos filhos foi algo muito marcante, assim, para nós. Porque Deus mostrava a ela, quando a gente se casou, um menino e uma menina. E ela chamava pelo nome dos dois. Ela disse, oxe, será que vai ser gêmeos nossos filhos? E quando veio só Mateus, ela não entendeu. Ela disse, oxe, o Senhor mostrava 2 bem pequenininho e só veio um. Aí depois foi que a gente veio entender que era porque veio... E a gente não se programou para isso. Ela estava tomando anticoncepcional e tudo, mesmo na época que estava amamentando. Mas na troca do anticoncepcional, ela é muito fértil. Eu também. Eu dizia a ela, eu viajo, quando eu chego em São João, parece que tu já tá buchuda. Muito fértil. E na troca do anticoncepcional, a gente fez uma viagem e ela engravidou de Sarinha. E nasceu, era quase gêmeos. A diferença de idade era 1 ano e um pouquinho, assim. E foi muito bom porque também cresceram juntos. Tudo junto, né? Mas que interessante, quem diria que aquele menino lá em Olinda ia se tornar um pastor, né? Se Deus dissesse isso lá, não tinha que acreditar-se. Não tinha. Né? Teve um dia que eu saí de Olinda. Eu não gosto de tocar muito assunto do antes. Eu geralmente falo do meu antes. Eu gosto de enfatizar mais o que Deus fez a partir do evangelho. Mas às vezes é bom a gente falar para as pessoas saberem de onde a gente saiu. Eu cheguei a ser... Não tinha táxi para me levar de Olinda para o apartamento. De tão sujo que eu estava. Porque eu bebi tanto. Teve um dia que eu bebi tanto e me encontraram, por acaso, dormindo numa calçada. E alguém chamou meu irmão e disse, olha, eu vi Gleison ali, ele tá jogado na calçada, não tem ninguém olhando ele, e o povo tá pisando por cima dele. E eles tiveram que ir lá, me socorrer, me levantar, e não tinha, eu tava tão melado, tão pisoteado, que não tinha táxi para me levar. Até que encontraram um filho de Deus lá que me levasse no apartamento. E eles me levaram, depois voltaram para a festa. Essa era a situação que eu tava. Meu Deus, estava no fundo do poço, né? No fundo do poço. E se quem me viu daquela forma, quem me viu naquela festa, jamais conseguiria imaginar. E alguns anos depois... Tem pessoas... um ano passado eu fui para um aniversário do meu irmão, o do meio, o que bebe ainda e tudo. E eu dei uma passada no aniversário dele e ele recebeu um amigo das antigas. E esse amigo da antiga me ofereceu bebida lá. Eu disse, não bebo não. E ele, deixa de conversa, deixa de brincadeira, eu te conheço das antigas. Aí meu irmão disse, realmente ele não bebe. Eu digo, fazem mais de 20 anos que eu não bebo e eu sou crente. Ele, deixa de conversa. Custou acreditar ainda, porque passou esse tempo todo sem me ver. Então, quem realmente me via naquela situação, jamais conseguiria acreditar que eu me converteria. Porque era difícil acreditar, sabe por quê? Eu costumo dizer, geralmente quem procura a igreja está passando por algum tipo de problema. Não é assim? Sim. Geralmente. Ou está passando algum problema familiar, ou está passando algum problema financeiro. Existe alguma lacuna que está... E a minha conversão foi muito difícil das pessoas entenderem. Porque eu não tinha nenhum problema familiar. Eu não tinha problema com minha namorada. Eu não tinha problema financeiro. Eu estava muito bem financeiramente na época. Eu não tinha problema de saúde, que é uma das coisas que as pessoas procuram também. Então, para mim,
aos olhos do mundo, minha vida estava uma vida perfeita. Mas ninguém imaginava como estava meu coração. Só que o pecado vai nos afastando de Deus, né? Vai nos afastando. Ninguém afastando. sabe como anda o coração. E você já estava bebendo muito, fumando muito, né? E Isso são abismos, né? Isso é um abismo, e isso não preenche o coração. Ele preenche talvez por aquele momento. Mas é uma alegria muito passageira. No outro dia você amanhece pior do que o dia anterior. É muito passageiro. Então, a alegria plena nós só encontramos em Jesus. Verdade. E uma vez que nós experimentamos ela, a gente não vai se contentar com mais outra coisa. É verdade. É uma alegria, a alegria plena nós só encontramos no Evangelho, Senhor, é a no nossa Senhor. força, né? Exatamente. Estava conversando com as amigas esses dias e a gente sabe que o diabo se levanta, né? Principalmente quando a gente se posiciona, tudo isso. A gente vê alguns movimentos no reino espiritual, vê o diabo se levantando, tudo isso. Mas eu disse para elas, olha, só que retroceder não é opção. Então, por mais que o diabo se levante e tudo mais, e estejamos vivendo momentos tortuosos, retroceder não é opção. Não. Então, é daqui mais para frente ainda. Então, preciso buscar mais, preciso orar mais, me fortalecer mais. Porque parar e dar um passo para trás não é uma opção. Sim. Não mais, né? Na nossa mente e tal. Então, tem coisas que são proibidas avançar. falar lá em casa. A gente tem coisas que não faz parte da nossa mesa. Essa é uma das coisas que a gente diz, ó, retroceder, a gente não conversa sobre isso aqui em casa. Separação é uma coisa que não sobe à nossa mesa. Então, tem coisas que a gente não cultiva. As coisas que nos afastam de Deus, que nos fazem retroceder, são coisas que a gente nem conversa sobre. E é aquele tipo de coisa, né, que a gente lê na Bíblia, ou até mesmo Deus fez promessas pra gente que outrora a gente pode ter rido, né? Ah, isso nunca vai acontecer na minha vida, né? Isso. Mas chega um tanto momento que você começa a viver cumprimentos de palavra, de promessa, e você fica, meu Deus, era verdade. E se tem uma coisa que nós podemos acreditar é na palavra de Deus. É isso aí. Né? Porque pode passar 10, 15 anos, Deus vai cumprir. E quando Deus nos encontra, Ele nos dá uma perspectiva de futuro, Ele nos dá uma expectativa de esperança, que naquela situação atual a gente olha e não acredita. Exatamente. Né? Porque Deus, Ele dá uma visão de você lá na frente, e você diz, do jeito que eu tô, esse desgraçado aqui jogado nessa calçada, bêbado, sendo pisoteado, eu jamais vou ser um pastor, eu jamais... Porque não, naquela realidade pode não estar cabendo ali, mas Deus vê lá na frente. Sim. Né? Hoje nós estamos vivendo muito essa realidade do cumprimento daquilo que Deus falou a nosso respeito. A respeito da nossa família, de nós como casal. Nós ingressamos no ministério muito cedo, assim, e algumas palavras vinham através de algumas pessoas, através da palavra de Deus e através de alguns irmãos também. E hoje nós estamos vendo esse cumprimento. E vamos falar um pouquinho agora dessa fase, né? Para quem não sabe, que nos acompanha, nossa igreja passou por uma transição, onde os nossos pastores, presidentes, digamos assim, se mudaram para outra cidade, estão em São Paulo, para passar um tempo se cuidando e tudo mais. E aí, Gleison e Carla assumiram, né, a nossa congregação. E aí eu quero saber como foi receber essa notícia, como foi viver o processo com eles, experimentando tudo isso. Vocês são muito amigos, são muito próximos, né? Estiveram com eles desde o início da jornada deles lá em Palmeirinha. Então, enfim, mais do que ninguém como vocês para falar um pouco sobre tudo isso. Tá, vou tentar falar rapidamente para entender um contexto. Como eu falei, né, a gente conseguiu ingressar no ministério muito cedo. Eu não entendia nem o que eu estava fazendo, para dizer a verdade. Porque eu me converti, já estava frequentando a igreja há um certo tempo, e rapidamente eu senti a necessidade de começar a fazer algo para o reino, e eu não sabia o que fazer. Assim, eu não tinha
talento algum para estar nem tocando, nem cantando, nem pregando. Eu disse, mas eu preciso fazer alguma coisa. Eu quero fazer alguma coisa para que eu possa contribuir com o reino de Deus. E logo na minha conversão, a gente fez uma amizade com a pastora Lindaci, com a família dela. Tínhamos amigos em comuns também. Esses primeiros amigos que eu fiz na igreja. E o pastor Marcos também e a pastora Alice eram muito amigos também da pastora Lindaci. Então eu andava muito na casa deles e ia muito para a casa na época ela morava na ACR. A casa dela estava em construção, ela passou um tempo lá, a gente íamos muito para lá. E então fiz amizade com a pastora Aline, ela bem novinha, mas eu era novo também, né? Eu tinha 20 anos, Carla 19, a Aline devia ter uns 15, 16 anos. E talvez até menos. E fizemos amizade com eles, tudo. Não, acho que era isso mesmo, uns 15, 16 anos, foi daí que ela começou a conheceu Júlio. Então, Tu é de que ano? Que eu acho que ela é de 85, eu acho. eu sou de 79. 6 anos. 6 anos, sim. Então, eu tinha 20, 21 na época, nesse contexto que a gente conheceu eles. Ela devia ter uns 15. Então, ela conheceu, na época, o missionário Júlio César. Conhecemos eles se conheceram e rapidamente começaram a namorar também. E casaram rápido também. Acho que o processo de namoro dele e casamento foi 1 ano. Então, como eu já era muito amigo de Lindaci e de Aline, rapidamente eu fiz amizade com o Júlio também. Tinha muita coisa que a gente gostava em comum, ele gosta muito de futebol, eu gosto também. E ele chegou, na época ele estava fazendo missões, ele morava em Porto Alegre, na casa do pastor Laí, do pai do pastor Gustavo Zanota. Estava fazendo missões e veio fazer uma visita em casa. Veio ver os pais e ia voltar para Porto Alegre. Nessa visita que ele fez aqui, conheceu a Aline e se apaixonou por ela. Eita, conheceu o amor da vida. Conheceu o amor da vida dele também. E cadê voltar? Não voltou mais. Começou a namorar, o namoro ficou sério. E no processo já estava um noivo. Surgiu o convite para se abrir uma célula em Palmeirina. Tinha umas pessoas que frequentavam, acho que é da tua época também, do Templo Divino Novo, tudo, aqueles congressos que tinha. E eles vinham, começaram a vir para a igreja aqui e nasceu o desejo deles ter uma célula lá. E quem foi enviado? Missionário Júlio César. Sendo que Júlio não tinha carro. E eu tinha. Então eu disse, uma forma de eu poder contribuir com o reino de Deus é dar carona a eles. Então, toda semana íamos e éramos um casal já casado. Júlia e Aline não estavam casados ainda. Então precisava de algum casal para eles não irem só também. Então eu pude contribuir servindo de carona. Eu e Carla, todas as vezes pegavam eles, a gente ia para a célula, depois voltava. Sendo que aí eles casaram, 3 meses depois da célula eles casaram e a célula cresceu assim, uma casa que cabia 14, 15 pessoas, quando eles já tinha 20, 25 pessoas na casa. Então nasceu-se uma igreja ali. A gente disse, olha, não dá mais para funcionar como célula. Já tem uma igreja aqui. E a gente fez a proposta de colocar a igreja lá. E o pastor nos abençoou, a gente foi e alugamos o ponto. Rapidamente eu já tomei esse lugar dessa parte administrativa, de alugar, de cuidar da reforma do templo. Era o que eu sabia fazer. E Júlio cuidava de quê? Da palavra, dos discipulados. Então, eu já comecei a ajudá-lo assim. Então, a gente começou a ir para a igreja. Eu cuidei de toda construção, vamos dizer assim. Sim. Não do prédio, que já estava pronto, mas da parte interna da igreja. Eu me lembro que meu pai era representante de uma fábrica de mesa, dessas mesinhas que existe de bar, que as cadeiras são de ferro, que vem nome Skol, vem nome Coca-Cola, e nós não tínhamos cadeira. Eu disse, será se eles pintam qualquer coisa ou só pinta
as logomarcas. Aí ligamos para lá e falei, não, se for a partir de 40 cadeiras, nós pintamos qualquer logomarca. Aí a gente fizemos a logomarca da igreja, mandamos para lá e veio as cadeiras de bar com o nome da igreja. Foi as primeiras cadeiras que a gente teve em Palmeirina lá. Até hoje tem lá uma. Vou guardar aquela. Guarda, contar a história. Eu vou pedir para a gente guardar essa recordação. E abrimos a igreja lá. E assim, o Edja com pouco tempo. A cidade é pequena, mas com pouco tempo nós já tínhamos mais de 100 pessoas na igreja. Uau. E ali eu comecei a me interessar por outras coisas. Eu digo, agora Júlio já estava morando lá. Ele entendeu que teria que ir morar lá para que a obra crescesse. E eu ia junto com Carla 3 vezes na semana. Nós íamos na terça, na quinta e no domingo. E às vezes ia no sábado, porque fazíamos programação dos jovens lá. Puxado, né? Era. Porque querendo ou não, é um pouco distante. 50 quilômetros. Então eu ia na terça e voltava na quarta de manhã, dormia lá na casa de Júlio. Ia na quinta, voltava na sexta, e ia no sábado, só voltava na segunda. Então já estava morando mais lá do que aqui. Já estava mais lá do que aqui. E eu disse, eu preciso aprender outras coisas. Eu preciso começar a ajudar de outras formas. Aí eu aprendi a tocar bateria, razoável, mas que dava para ajudar. E comecei a ajudar no louvor da igreja, comecei a trabalhar com os jovens da igreja e sempre sendo esse apoio para eles. Sempre sendo um apoio para eles. E foram chegando outras pessoas se convertendo. De lá saíram muita gente, saiu muito pastor. Se converteu na época, hoje nosso pastor de criança, o pastor Renato. Depois o pastor Everton se converteu também. Verdade. Pastor Everton, pastora Carla. Pastor Alexandre também se converteu lá. Silmara também. Pastora Silmara saiu de lá. Pastora Fernanda. Então, fora os que foram treinados lá, como o pastor Emanuel, o pastor Gustavo Zanota, que chegou lá um jovem e hoje pastor de uma obra assim tremenda lá no sertão. Pastor Bosco, que hoje está, e pastora Cirleide em Paranatama. Um celeiro ali de treinamento, né? Celeiro. Então, nós fomos treinados ali. Mas era o máximo que eu queria ser. Eu nunca almejei ser pastor de igreja. Eu queria ser aquele amigo do pastor que ajudava ele na parte administrativa, que participava do louvor, que discipulava os meninos do louvor, que tinha até célula na minha casa, mas eu nunca quis o título. Até que há 4 anos atrás, depois de alguns chamados, de algumas... o Senhor falando conosco diretamente sobre isso, nós aceitamos esse chamado pastoral, como a gente costuma dizer, já vinha funcionando como pastor. Na igreja a gente não ordena ninguém para passar a ser pastor. Nós apenas confirmamos aquilo que a pessoa já vem fazendo. E continuei fazendo exatamente o que eu fazia antes. Uma semana, uns 15 dias depois, um amiguinho de Lucas perguntou: como é agora ser filho de pastor? E aí ele disse: da mesma forma que era antes. Ele continua sendo o primeiro que chega na igreja, o último que sai, tendo célula em casa, participando do louvor e discipulando pessoas. Então ele continua sendo o mesmo. Então não teve uma modificação muito grande. Só o título. Claro que o título depois trouxe um pouco mais de peso. Aquilo que eu fazia, que era muito para as pessoas, daqui a pouco parece que já era um pouco. Já era pouco, queria mais. Mas eu continuei fazendo as mesmas coisas. E assim a vida foi acontecendo. E para mim estava também confortável. Para mim já estava muito bom. Eu disse, eu estou na vida que eu pedi a Deus. Eu estou participando de uma igreja grande em Garanhuns, que é uma benção, que tem um louvor gostoso, meus amigos, meus filhos caminhando no Senhor, crescendo no Senhor e ajudando, sendo co-pastores de Júlia e de Aline. Eu digo, pronto, eu alcancei o que eu mais queria na vida. Estou num lugar muito confortável hoje. E quando foi no ano passado, o Senhor começou a me incomodar já a respeito de algumas coisas. E eu não entendia. Então, aquilo que eu gostava muito de fazer,
o Senhor já começou a me pedir. E eu não entendi o porquê. E eu comentei com minha esposa, comentei com a Aline, e eu disse, olha, eu não sei porquê. Vocês sabem que eu amo tocar bateria, mas eu sinto que esse é o último ano que eu vou tocar. E eu vou entregar a bateria. O Senhor está me pedindo, e eu não sei o porquê, mas eu vou obedecer. E eles não entenderam também na era, mas me apoiaram. Disse, não, obedeça. Enquanto foi dia 31 de dezembro, no culto de virada, eu disse, pronto, hoje foi o meu último dia aqui nessa bateria. E era uma das coisas que eu mais gostava de fazer na igreja. Uhum. E eu conversei também com os pastores e disse, olha, não sei por quê, mas a gente vai ter um recesso na nossa célula e eu sinto que eu não vou voltar mais com a célula. E a célula também era uma das coisas que eu mais gostava durante a semana. A turma da minha célula é uma turma muito boa, muito gostosa. São pessoas que a gente aprendeu a amar e já tinha passado por algumas multiplicações, mas as pessoas que sempre estavam lá, pessoas que começaram a fazer parte da família também. A célula, você está toda sexta-feira, começa a fazer parte como se fosse uma família ali. E é muito gostoso para mim. Por mais que fosse, às vezes, até cansativo, porque eu trabalho também, além da igreja, trabalho com uma representação. Às vezes chegava na sexta-feira muito cansado, mas nunca deixou de ser prazeroso para mim. E o Senhor disse, você vai entregar a célula. Eu disse, o Senhor já pediu a bateria, agora está pedindo a célula também. O que é que o Senhor quer comigo? E eu, sem entender, eu conversei com Carla, conversei com minha esposa. Ela meio que ficou sem entender também, porque ela gostava muito, mas concordou. Diante da palavra que o Senhor vinha falando comigo, tocando no meu coração. Foi quando a gente começou a perceber que desde alguns anos atrás, o pastor Júlio, ele vinha passando por alguns problemas que a gente vinha relevando, vinha empurrando com a barriga. E ele também. E era o problema que ele vinha trazendo desde a época do acidente que ele teve, que a gente não tratou direito, e isso foi aumentando e causou um problema psicológico. Ele trouxe não é segredo para ninguém, ele está se tratando da síndrome de burnout, né, que fala. E a gente não sabia que era isso que ele tinha, mas a gente sentia que ele não vinha bem. E quando foi no final do ano, ele disse, Gleice, eu quero entregar essa parte. Eu já cuidava da parte administrativa. Ele disse, eu quero entregar o restante dos cuidados da igreja para você, Carla e Aline. Eu não estou sabendo lidar. Eu preciso de um descanso. Eu não sei de quanto tempo isso, mas eu vamos fazer uma reunião com a liderança, vou passar isso para a liderança e eu quero ficar só com a parte das pregações no domingo. Pode ser, eu digo, Júlio, o tempo que você precisar, nós estamos aqui para te ajudar. E na hora que aquilo que você precisar de volta, nós estamos aqui para te entregar. Fica à vontade e nós queremos o seu melhor. E ele já estava com alguns anos, um atendimento psicológico, atendimento psiquiátrico, e sendo que aprofundou isso no começo do ano e fecharam um diagnóstico. O médico, o psiquiatra fechou um diagnóstico e disse, olha, você precisa parar um pouco, porque se você não parar, a doença vai te parar e vai ser pior. E aí meio que planejou, fez um planejamento de como seria. E aquilo que ele teve vontade de fazer no final do ano, a gente realmente afastou ele das reuniões, dos compromissos que ele tinha com a liderança. E disse, não, você vai ficar só com a administração da palavra. Que era o que ele gostava de fazer ainda, muito. Sendo que o médico disse, olha, o ideal não seria esse ainda. O ideal era você se afastar de tudo. Pelo diagnóstico, o tratamento médico, o ideal seria você se afastar de tudo, inclusive da sua cidade. Mas para a gente era algo que seria impossível, impossível. É impossível acontecer isso.
Até porque existia a Aline também, que tem um ministério com as mulheres muito forte na cidade. Ela trabalha também de uma forma muito forte dentro da igreja. E eu disse, impossível afastar, porque afastando ele tem que afastar a família toda, e como é que a gente vai ficar? E a gente tinha tido um convite desde novembro do ano passado. O pastor Juscelio esteve aqui, inclusive esteve aqui no podcast, e ele nos conheceu e a gente abriu o nosso coração. O Júlio abriu o coração dele, a Aline, eu tive um momento com ele, com Carla também, abrimos nosso coração. E as nossas fraquezas nos aproximou dele. A gente não sentou para contar nossas vitórias, naquilo que nós somos fortes, mas nós sentamos e falamos aquilo que nós somos fracos ainda, como igreja, como os líderes. E isso trouxe uma aproximação a ele. Ele fez, eu posso ajudar vocês. Vocês querem ajuda? Nós queremos. E começamos a trocar algumas mensagens. No caso, a pastora Aline começou a trocar mensagem com a pastora Lulu e com ele. E ele disse, olha, eu quero que vocês estejam comigo. Eu queria ter um tempo com vocês lá em São Paulo, em Campinas. E nós tínhamos uma viagem marcada para levar a Ana Laura para uma escola missionária que ela foi. Ela está lá, do Desescope, que é lá em Bragança Paulista. E nós estávamos marcados para levar ela. Eu disse, pronto, vocês vão para lá, vão levar ela e eu quero que vocês passem uma semana comigo. Que eu quero ajudar vocês. Mas nada de surgir convite para ir para lá, de forma alguma. Ele queria ajudar discipulando a gente, conversando, trazendo clareza para esse momento que a gente está passando. E quando chegamos lá, logo no primeiro dia, quando a gente foi conhecer a igreja dele lá e tudo, eu fui em um carro com Carla, Júlia Aline foi no carro com ele, e quando ele trazendo um que tinha acontecido com um amigo dele lá em São Paulo. Ele começou a falar do burnout para a Júlia Aline. E na hora, no banco de trás, a Aline já chorando, né? Ela assim, não chorar, Não né? se A Aline aguenta, né? disse, Júlio, tá vendo que nós não estamos só nessa. Existem outros pastores passando pelo mesmo problema. E ele parou o carro, ele fez, vocês estão passando... Júlio fechou o diagnóstico, Júlio fechou. Estou com burnout. O médico nos orientou a me afastar e tudo. Aí ele abriu as portas. Ele disse, Júlio, eu não sei, não quero te prometer muitas coisas, mas eu quero te dizer que eu estou aqui, pronto para te ajudar naquilo que você precisar. E ele foi muito claro. Se vocês, talvez vocês ganhem em Garanhuns, não consiga viver aqui, mas aquilo que precisar completar, aquilo que a gente precisa, que a gente pode ajudar, a gente ajuda. Ele olhou, quando chegou em casa, ele me perguntou, Gleison, vocês conseguem manter o salário de Júlio enquanto ele está aqui esse ano se tratando? Eu digo, com certeza, pastor, não tem problema. Aquilo que a gente paga ele lá, a gente continua pagando para ele. Só não sei se vai dar para... Aí ele fez, não se preocupe. Aquilo que ele ganha, o que não puder, a gente ajuda aqui também. E assim foi feito. E a gente ficou muito surpreso porque a gente ia a partir de agora, o como vai ser. E eu comecei a entender aquilo que Deus estava me pedindo no ano anterior, que eu entregasse, é porque ele queria me colocar em um local diferente. Eu não vou dizer nem maior nem menor. E todos os locais que Deus nos coloca tem uma função, existe algo de Deus, da parte dele, para que você possa contribuir para o reino dele. E não existe nada nem maior nem melhor. Mas ele queria me colocar em algo diferente, numa posição diferente. E não faria mais sentido eu estar na bateria. E que eu não teria mais esse tempo, pelo menos no começo, para estar à frente da célula. E eu comecei a olhar para Carla, a gente sem entender, e choramos muito, porque a gente sabia que o processo não iria ser fácil. Seria muito difícil comunicar isso para a igreja também. A gente sabia que a igreja ama muito eles. Para mim, eu passaria um ano não só sem os meus pastores, mas passaria sem os meus pastores, sem meus melhores amigos, sem meus irmãos. Pessoa que nos conhece sabe que nós tínhamos uma relação afetiva, emocional muito forte. Nossas férias nós passamos juntos.
Tudo na nossa vida era misturada, era como se fosse uma família só. Meus filhos é como se fossem filhos deles, os filhos dele como nossos filhos. E seria um processo muito difícil. E para a igreja também. Mas sentamos, o pastor José nos orientou, a gente meio sem entender ainda aquilo que Deus estava fazendo no nosso meio. E eu sem saber ainda, eu nunca fui o pastor do púlpito do domingo à noite. Pregava assim para os jovens, pregava na minha célula, pregava algumas terça-feira, mas não era aquele pastor de estar todos os domingos. E eu digo, meu Deus, como é que vai ser agora? Eu talvez não sei se eu estou pronto para tudo isso. E por mais que não está na Bíblia exatamente assim, que Deus, ele não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Não tem esse versículo na Bíblia. Mas existe fundamento para isso, né? Que a palavra de Deus diz que ele capacita aqueles que são chamados para o ministério. E eu aceitei esse desafio. Às vezes as pessoas me perguntavam, você está feliz? Eu dizia, ainda não. Eu não consigo encontrar felicidade nisso, mas eu estou feliz em Jesus. Eu estou alegre porque eu sei que estou fazendo a vontade do Senhor. E por obediência aceitamos com minha esposa enfrentar esse desafio. Eu sei que espero que seja passageiro, espero que eles voltem. Confesso que eu não sei mais do jeito que as coisas estão andando, não temos ainda esse entendimento de quando eles vão voltar, mas espero que eles voltem no começo do ano. O plano é esse. Quando completar um ano lá, eles voltem para Garanhuns. Mas também estamos dispostos e queremos entender essa movimentação, estamos disponíveis para fazer aquilo que Deus quer fazer. Tanto para eles como para nós, como igreja. Foi uma movimentação difícil, mas muito prazerosa também, porque nós pensávamos que ia ser mais difícil no começo. Eu me lembro que na primeira reunião, quando a gente sentou para contar, a gente juntou toda a liderança, os líderes de células, os líderes de ministério da igreja, e quando o Júlio contou com muita dificuldade disso que ia acontecer, a pastora Aline também, toda a liderança me chamou para o meio e Júlio disse, ele diz brincando, né? Júlio é muito brincalhão, ele disse, epa, quem está indo embora sou eu. Mas a igreja me abraçou com Carla de uma forma tremenda, dizendo todo mundo, pastor, da mesma forma que nós servimos o pastor Júlio e a pastora Aline, nós queremos dizer que estamos disponíveis para servir vocês. Nós acreditamos no chamado pastoral de vocês, nós reconhecemos vocês como os nossos pastores e nós estamos aqui de mãos dadas para enfrentar esse próximo ano, que a gente sabe que vai ser difícil, mas nós estamos aqui de mãos dadas para cumprir esse chamado do Senhor. E foi assim, e nós começamos, já estamos parece que faz mais tempo até, meu Deus. Mas estamos passa muito rápido, né? 4 meses. Já é mês 8, já. Já estamos perto de completar os 5 meses que eles foram. E a igreja está assimilando bem. Nós estamos num processo, assim, muito... uma movimentação muito grande. Porque os pastores foram morar em Campinas. Nós assumimos a igreja. Nós estamos no final de uma construção, que é uma realização de um sonho de Júlio também. E nesse processo de final de construção, essa mudança, a gente não sabia como é que ia ficar, mas depois Deus começou a trazer clareza também dessa movimentação. Nós estamos já, em novembro, nós queremos estar fazendo nossa inauguração lá. O prédio já está pronto. A parte estrutural, nós estamos correndo agora para conseguir dinheiro para colocar os vidros, uma parte elétrica lá, mas eu sei que Deus, o mesmo Deus que deu, proveu até aqui, que é mais dá assim assunto para mais um podcast. Meu Deus, com certeza, mesmo. A construção daquela igreja muito milagre, um milagre. É um milagre. Tudo naquela igreja foi um milagre. Nós começamos a construção
com dinheiro de 4 meses da construtora. Nós contratamos uma construtora e tínhamos dinheiro para pagar 4 meses. E Júlio é um cara assim que me inspira muito, um cara de fé. E ele disse, Cleiton, topa? Eu digo, se você topar, eu topo. Ele fez, eu topo. Vamos começar. Nós já tínhamos o terreno e o dinheiro de 4 meses, mas não tínhamos material nenhum. E eu disse, Júlio, nós temos dinheiro, vamos correr atrás do material, vamos fazer algum evento para conseguir o material para começarmos. Fechamos com a construtora e fizemos, acho que foi uma feijoada. Isso, fizemos a feijoada para pegar o dinheiro da feijoada e comprar já os blocos e o cimento. E aí começou os milagres do Senhor. Os milagres. Uma pessoa que não é da igreja, quando soube que a gente ia construir, disse, olha, não compre cimento. Disse pelo irmão da igreja. Disse, olha, diga a eles que não compre cimento. Ele mandou fazer uma pergunta. Ele disse, pergunta a eles se eles estão dispostos a trabalhar e concluir a obra. Se ele disser sim, diga a eles que não se preocupe, que todos os cimentos eu dou. E o cara disse, vocês estão dispostos? Eu digo, olha, disposição aqui não falta. Ele fez, então vocês não vão precisar se preocupar com cimento. É uma pessoa que não é da igreja, mas que prometeu e vai dar todo o cimento da igreja. Até finalizar tudo. Nós já vamos para lá de 1.500 sacos de cimento. Meu Deus do céu. E nunca faltou um cimento sequer. Uma pessoa que não é da igreja. Uau, e é um templo que vai caber 1.000 pessoas. 1.000 pessoas. Sentadas, né? Vai comportar. Fora fora o segundo andar das crianças, vai caber 1.000 pessoas. E Deus foi fazendo os milagres naquela construção. E tem muitos detalhes assim, muitas coisas que foram acontecendo. Cimento, que é de uma pessoa que não é da igreja. Chegou uma parte lá de fazer as tesouras para fazer a laje. As tesouras não, fazer as treliças para fazer a laje. Nós resolvemos fazer as treliças lá. Arrumamos as formas e precisamos só da treliça de ferro, 84. Se eu não me engano, dava 6 mil reais. Eu disse, Júlio, eu não tenho esses 6 mil reais. Nós temos a construtora para pagar. E o cara disse, olha, tem que chegar até segunda-feira, senão não vai dar tempo. Construir essas treliças e o tempo de cura dela até ser colocado para servir de colocar a laje. E a gente já estava fazendo a campanha para arrecadar o dinheiro para pagar a construtora. Eu disse, como é que a gente vai fazer? É uma parcela, né? Era uma parcela de quase 30 cada. 26 mil reais. Eu disse, como é que a gente vai pedir, fazer uma campanha para 26 mil e ainda fazer mais uma de 6, Júlio? Vamos crer que Deus vai mandar. E quando foi na segunda-feira, ninguém sabia, só eu e Júlio. Chegou às 84 treliças na igreja. E Júlio ligou para mim e disse, olha, tu comentou com alguém? Eu disse, não. Ele disse, olha, acabou de chegar 84 treliças aqui, que era a quantidade que a gente precisava. Eu digo, corre e pergunta ao mestre de obra, quem foi que mandou? Quem foi? Aí ele, quem foi que mandou? Ele fez, não sei. Alguém mandou entregar, não deixou nem a nota. Disse que era só para deixar aqui. Meu Deus. E foram 3 vezes isso. As 84 treliças vezes os 3 pavimentos. As 3 vezes alguém mandou. Sim, e a gente não sabe quem mandou. E assim foi feito a construção. Deus foi dando muitas estratégias, muitas feijoadas, muitas mesmo. Nesses 2 anos de construção, Deus, há 1 ano atrás, ainda nem estava assim, tão na moda assim. O Senhor botou no meu coração para fazer uma corrida. E eu fiz a primeira corrida Ebenezer. Era algo que a gente estava começando a fazer por questão de saúde mesmo. Eu tinha passado por um momento que descobri que estava com pressão alta, comecei a correr, consegui regularizar essa pressão com a corrida, me apaixonei pela corrida. A gente fez um movimento na igreja, tinha as pessoas correndo também. Só não consegui me apaixonar, João. Nem tu, não foi, João? Mas leva um tempinho. No primeiro mês você detesta, mas depois você não vive mais sem. Meu Deus do céu, eu tô correndo de outras coisas. Olha, confesso o seguinte, a corrida é o seguinte, todas as vezes que você se levanta para correr, você diz, meu Deus, para que eu inventei? Mas quando você volta, é muito prazeroso. Apoie. E Deus me deu a vontade de fazer a primeira corrida Ebenezer. E no ano passado eu fiz 2 vezes. Fiz no começo do ano e fiz no segundo. E só com essas corridas eu conseguia tirar o dinheiro da prestação da construtora.
Primeiro eu consegui tirar, na segunda também. Porque Deus vai dando as estratégias, né? Além dos milagres, Deus também dá estratégia. Não Isso. dá para ficar parado Não dá para fazer. também só, né? Eu sei que Deus manda, Deus faz, mas é algo que eu aprendi com o Júlio e a gente. Ele diz sempre: Deus vai fazer, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Então, o que é que eu sei fazer? Sei fazer feijoada. Então, eu ia com a Aline e fizemos nesses 2 anos, eu acho que umas 12 feijoadas. Cada feijoada a gente arrecadava de 4 a 5 mil reais de lucro. E longe dos 26. Mas a gente fazia a nossa parte e Deus mandava o resto. Nós fazíamos a nossa parte e Deus fazia o resto. Então, Amém. através dessas corridas, eu consegui tirar 2 meses. Através das feijoadas, sempre Deus vinha uma parte e Deus mandava a outra. Chegou um mês que não tinha nada para ser feito. Eu digo, meu Deus, não dá para. A gente acabou de sair de uma feijoada. Tive que pagar algumas coisas em relação a ferro, a bloco. Quando chegou o dia, faltando 2, 3 dias assim para pagar a construtora, eu não tinha dinheiro algum. Tinha assim, pouca coisa. Tinha entre 1.000 e 2.000 reais. Eu disse, Júlio, está muito distante. Eu não sei o que fazer. E nós nos encontramos com uma pessoa que não é da igreja. Nós não temos relacionamento algum. E estávamos com uma amiga em comum e estávamos falando sobre a construção. E a pessoa disse, nós estamos aqui falando sobre a construção, você soube que nós estamos construindo assim, aí contou um pouco da construção. E aí essa pessoa foi-se embora. E quando foi uns 40 minutos depois, a pessoa liga para mim, disse, lembra essa pessoa que passou e cumprimentou e nós falamos da construção? Ele me ligou e perguntou como é que poderia ajudar. E eu disse a ele como é que nós estávamos, não pedi. Só falei como é que estava sendo feita a construção, que era através de uma construtora e pagávamos 26 mil e Deus vinha suprindo e tudo. Ele disse, olha, não precisa nem terminar de falar. Ligue para os pastores e Deus tocou no meu coração que a prestação desse mês sou eu que vou pagar. E o Edja, essa pessoa nunca foi na igreja. Nós não temos relacionamento algum com ela. E ela se prontificou a pagar assim, do nada. Deus usa quem Ele quer, né? Então, Deus usa quem Ele quer. Quem Ele quer. Deus faz como Ele quer. Deus faz com aquilo que nós sabemos fazer. Mas Ele nos mostra também que não é com a força do nosso braço. É verdade. Não é com a força do nosso braço. É através daquilo que Ele quer fazer. Através do seu Espírito Santo. Através dos seus milagres. Né, do nosso coração, da nossa fé. Isso. E quando chegamos na parte de cobrir a igreja... nós tínhamos que comprar as telhas e comprar as tesouras. E eu disse, o primeiro passo são as tesouras. E eu disse, meu Deus, todo mês é uma luta para pagar a construtora. Como é que vai sobrar dinheiro para comprar as tesouras agora de ferro? E nós precisávamos de 6 tesouras de 15 metros. E o arquiteto que fez lá, ele esteve numa obra de um cliente dele e nessa fazenda ele viu 5 tesouras. Ele fez, mas rapaz, tu tá olhando dessas tesouras aqui e eu tenho que começar, vamos ter que comprar umas tesouras lá para a igreja. E o cara disse, oxe, essas aí estão disponíveis, eu não vou usar mais aqui. Aí ele fez, oxe, então vou falar com os pastores para comprar. Aí ele disse, qual o tamanho das tesouras que vocês precisam? E o arquiteto olhou na planta no celular e fez, mas são tesouras de 15 metros. Ele fez, não é possível. Eu fiz essas tesouras aí com 15 metros e não deu certo onde eu ia usar. Parece que mesmo foi feito para lá. Aí ele, exatamente. Ele fez, olha, diga aos pastores que eu não vou vender. As tesouras são dele. E essa pessoa nunca foi lá na igreja. Nós não temos contato com ela, não temos relacionamento nenhum. A igreja não sabe nem o nome dessa pessoa. E ele disse, eu vou mandar, não precisa mandar buscar, eu vou mandar. E você disse que eram 6 tesouras, né? Ele disse, aqui tem 5. Pode mandar comprar o material da sexta, que eu vou fazer completo, eu vou dar as 6. E fora as tesouras, existem as testas, que é o ferro que pega, pode mandar comprar que eu vou pagar também. Meu Deus, Deus move literalmente os corações, né? Moveu o coração dele e ele nos abençoou.
Meu Deus. Uma pessoa que nunca teve na igreja. Coisa linda. E eu disse, vamos correr agora para comprar as telhas. E a gente, com cuidado, a gente teve um cuidado de fazer a igreja, como é um bairro bem urbano, de fazer da maneira certa, que não venha incomodar os vizinhos, fazer com acústica boas, as paredes são dobradas, com lã de vidro dentro. E disse, não, vamos colocar as telhas, umas telhas boas, que eles chamam isotérmica, umas telhas que não vaza som para fora e nem aquece também muito na época do calor. E fizemos o projeto das telhas e deu R$ 64.000. Eu digo, meu Deus, Tudo é uma nota. tudo é muito caro. É. Igreja grande, eu disse, como é que vamos comprar essas telhas? Aí entramos em contato, a pessoa disse, não, você vai dar a metade e a outra metade você vai dar quando as telhas estiverem prontas. E eu disse, meu Deus, e agora? Aí conversando com uma pessoa, pelo incrível que pareça, outra pessoa que nunca foi na igreja, e contamos sobre essas telhas, disse, vamos ter que arrumar metade do dinheiro para encomendar. Ela fez, não se preocupe. Se vocês se comprometerem a pagar o restante, esse 50% inicial é minha. E ela pagou os 50%. Fizemos Meu a encomenda. Deus. Eu digo, agora, Júlio, nós não temos volta. Vamos ter que arrumar o dinheiro desses outros 50%. Mas não é possível uma pessoa que não é da igreja se prontificou a dar. Então é porque é Meu Deus que Deus. está. Meu Deus. E nesse mês São muitos a milagres. entrada deu uma melhorada, foi na época do final do ano e tudo, e nós conseguimos pagar também o restante dos 50%. Então, a igreja, É essa muita postura história, né? foi nessas histórias de milagres Meu em Deus. cima de milagres. Milagres. Nós tivemos um evento de mulheres e eu precisava colocar todas as bacias. Eu disse, olha, a igreja não está pronta, mas vai dar para fazer o evento, agora em maio. Agora, para isso, eu preciso do banheiro feminino, pelo menos, está pronto. São muitas mulheres, nós queríamos botar mais de 600 mulheres lá. E eu disse, e agora? O evento começaria na quinta, e eu disse, até a quinta, que antecedia o evento, eu disse, essa é a data limite para eu comprar e a gente poder fazer as instalações. E até a quarta-feira à noite eu não sabia como ia comprar. E eu disse, meu Deus, será que eu vou ter que comprar? Eu não comprei nada ainda assim no carnê, eu vou ter que comprar no carnê amanhã, eu não sei o que vai fazer. E alguém perguntou, como é que vai fazer, pastor? Eu digo, o senhor vai prover. E quando foi na quinta de manhã, uma pessoa liga para mim e diz, pastor, o senhor está onde? Eu digo, eu saí da construção, vim em casa e estou voltando. Ele fez, eu tenho uma coisa para dar. E eu queria entregar em mãos. E quando ele me entregou uma oferta de R$ 10.000. E eu fiquei assim maravilhado. Eu digo, senhor, era hoje o dia que eu precisava comprar. Meu E o Deus. senhor liga para mim, manda... Nunca aconteceu isso. Ninguém me entrega oferta fora da igreja. Todo mundo faz... Hoje É Pix, é né? Pix. E Mas bem, quando né? não é, leva para a Meu igreja. Deus, E sim. ele me ligou na quinta-feira e foi me levar em mãos. E eu fui para a Ferreira Costa, comprei um material, deu R$ 9.800 o material que eu precisava comprar. Parte elétrica, hidráulica para o banheiro feminino. E eu disse, meu Deus, como Deus faz assim, Meu Deus, é muito milagre. da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer e na medida. É. Ele não está mandando nem Nem mais, pra mais, nem pra menos, nem né? para mais. Todos os meses Ele manda Mas é um maná, igual lá no deserto. Não guarda, não, a medida, que eu vou mandar. Meu a Deus. medida correta. Isso vai aumentando a nossa confiança nele, né? Isso. E se você olhar assim para trás desses últimos 5 meses, qual é o teu maior aprendizado, assim? De todas essas mudanças, uma das coisas que eu mais admiro no Senhor é perceber a movimentação dele. Como ele faz, né? Todas as coisas. E, assim, na sua visão, olhando para esses 5 meses aí, como é a tua percepção? É confiar plenamente nele, Wesley. Nós precisamos colocar a nossa confiança no Senhor. Ele sabe como faz, da maneira que Ele quer fazer. Ele sabe como faz, Ele sabe como tocar em nosso coração. Então nós precisamos acreditar que Ele está à frente. Nós precisamos acreditar na palavra dele, principalmente. E
E creio que não é da nossa, não é com nossa força, com o nosso Uhum. braço, não creio também que não é da nossa maneira, não é pelo aquilo que a gente sabe fazer, pela nossa capacidade, Uhum. mas é através, do Espírito Santo, através da mão do Senhor estendida sobre nós. Então, se eu cria no Senhor, hoje eu creio muito mais, porque o que Ele tem feito nesses últimos 5 meses é algo tremendo. Inclusive na minha vida, o que Ele tem feito, aquilo que eu tinha convicção dentro de mim, que eu não tinha capacidade, mas Ele tem me capacitado É verdade. a cada final de semana. Deus é E impressionante mesmo. E é, ele vê em nós, aquilo que já falamos aqui, né? Ele vê em nós o potencial que a gente nem a gente enxerga. é. A gente, né? Então, a gente não podemos nos mover Uhum. pelo medo. Nós precisamos nos mover pela palavra do Senhor, crendo que Ele é fiel para cumprir. É, essas 12 horas de adoração, por exemplo, né? E de oração foi muito marcante, assim, pra mim. Porque primeiro que eu nem ia logo tão cedo, né? Eu tava lá na célula, tá, Regina, amanhã tu vai comigo. Eu, oi? Que eu só ia de tarde, né? Tudo certo só pra eu ir à tarde. Ela, 6h30 eu passo na sua porta. Eu disse, valame, meu Deus. E, e assim, quando eu cheguei lá na igreja, eu acho que era 6h40 que eu cheguei lá, o senhor já tava lá, devia estar desde muito cedo, né? Já devia ter varrido a igreja toda, porque já tava chegando na porta. Então, aquilo me impactou muito. Eu disse, meu Deus do céu, o pastor já tá aqui desde cedo, varrendo a igreja. Então, assim, é uma fase... É uma fase que eu vejo literalmente assim o Senhor fazendo muita coisa nova, né? Deus conhece os corações. Isso. Deus nos sonda ao ponto de só Ele saber. Ao passo da gente, nem a gente ver o que Ele vê, né? Sim, A gente não vê o que Ele vê. A sim, gente não acredita como Ele acredita, nem em nós, nem nos outros, né? sim. Por vezes. Mas o Senhor vê, porque Ele prescruta os corações. E, enfim, e essa foi uma das coisas, assim, né? E eu sou muito de observar muita coisa. E eu estava sentada lá atrás, observando, olhando, né? Aquelas duas pessoas que chegaram até embriagadas, Isso. entraram, né? Quando nós chegamos logo cedo, tinha um... Marcou as 12 horas, né? Marcou. Eu fiquei, meu Deus, meu Deus. E uma das coisas que Deus tem ministrado no meu coração esses dias é que Deus, ele é de todos e parece que às vezes o crente, ele quer Deus só para ele. E por vezes a gente não compartilha desse Deus. A gente olha para as pessoas ao nosso redor e a gente acha que a vida delas está tão boa ao ponto da gente não falar do Senhor, mas a verdade é que a palavra de Deus é uma semente É, que às vezes a exatamente. gente nem imagina que aquela pessoa um dia vai dizer, naquele dia você disse algo assim, assim, ou você me abraçou assim, assim, enfim. Eu creio que Deus está nos preparando, Edja, para receber exatamente essas pessoas. Aquele homem que estava lá entrou com um cachorro, um Eu cachorrinho, vi, ele um entrou caramelo. e naquela manhã, ele passou a manhã inteira Eu lá, de vi, 7 da manhã até eu vi, meio-dia. Não teve ninguém que levantou as mãos eu mais alto vi. do que ele, e Foi, mais vezes do que ele. foi. E Deus não está nos preparando como igreja para receber essas pessoas. Amém. Uma das coisas que Deus tem falado nesses últimos 4 meses é que Deus está nos treinando para sermos igreja fora do templo. Amém. Nós aprendemos a ser igreja dentro de um Uhum. templo. Aprendemos como fazer, o que fazer, mas Deus tem nos chamado para ser igreja fora das 4 paredes. Nós Amém. vamos invadir aquele bairro como igreja, não como um Uhum. templo bonito, mas como uma Uhum. igreja que está sendo chamada para ser ela fora das 4 paredes. Assim como em Atos 3, aqueles 2 discípulos do Senhor subiram na porta do templo e ele encontra aquele aleijado na porta. Uhum. E o interessante é que o milagre aconteceu aonde? Fora das 4 paredes. Foi. E ele traz uma palavra para aquele aleijado, mas ele estira a mão e levanta. E aquele Uhum. aleijado de um salto, ele pula e as pernas dele se normalizam e é curado naquele momento. E quanto tempo aquele aleijado teve na porta da igreja e não teve ninguém que convidasse para dentro. Quantas pessoas não passaram por ele ali e entravam dentro da igreja
e não via. E se via, fazia vista grossa. Uhum. A ponto de 2 pessoas que entenderam o evangelho, entenderam o que Cristo os tinha chamado para ser. Fora da igreja, estira a mão, traz uma palavra de poder, diz: eu não tenho nem ouro nem prata. Ele só queria uma moeda. Ele disse: eu não tenho nem ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. E aquilo que eu vou te dar é muito mais valioso. Verdade. Muito mais valioso do que ouro, do que prata. E estira a mão, a Bíblia diz. Ó, fitou os olhos nele, estirou a mão, e aquele homem foi curado. Então eu creio que nós estamos sendo chamados para ser igreja fora do templo, e Deus quer usar nossas mãos Amém. para que o milagre dele alcance aquelas pessoas. Então é um novo tempo, é o tema desse ano, né? A gente não sabia que ia acontecer tudo isso. Tudo muito profético, né? É o tema desse ano, é um novo tempo para um novo templo. Verdade. E não imaginávamos de forma alguma em dezembro que tudo isso ia acontecer. E Deus tem nos levado para esse novo tempo dele. Um tempo de se preocupar mais para fora da igreja, para as pessoas, por as pessoas que nós convivemos no nosso trabalho, nossa família, no bairro que nós estamos indo, para que o evangelho de Jesus alcance eles. E parece até que as pregações mudaram, né? Não se fala mais tanto em salvação, em perdidos, né? Que isso na nossa juventude era tão comum, tal. Isso. As palavras hoje são mais diferentes e eu vejo Deus, e eu acredito que Deus certamente está fazendo em outros lugares, porque é o movimento do Espírito, mas falando como comunidade, eu vejo Deus fazendo isso em nós. Isso. Eu vejo Deus fazendo isso em nós. Eu chego a me arrepio aqui porque eu fico muito tocado com as coisas que Deus tem feito. Algumas palavras que eu trago no domingo, quando é na segunda-feira, eu vejo o outro pastor pregou a mesma coisa. Uma vez eu preguei, quando eu me desespero, Dilson, lá de João Pessoa, tinha pregado a mesma coisa. Eu tive em Arco Verde, na sexta-feira, Nilson Júnior estava lá e ele trouxe uma palavra e a gente olhava um para o outro. E o que ele está pregando é aquilo que nós estamos comunicando na igreja. Parece que é uma cópia, porque é isso que Deus tem nos levado, pregar o evangelho de forma simples, de forma muito simples. Mas é uma simplicidade, Ed, que alcança o coração, porque não é pelo a minha desenvoltura no falar, não é pelo meu desempenho em cima do altar, do púlpito, mas é por aquilo que o Senhor quer comunicar e pelo toque do Espírito Santo. Eu digo sempre isso, eu digo, olha, eu posso falar muito bem, vamos supor, e pessoas não serem tocadas. Eu posso falar de uma forma muito simples e pessoas saírem daqui impactadas, porque é pelo mover do Espírito Santo, não é pela inteligência, não é pela capacidade. A gente observa, você entra numa sala e às vezes pode ter uma pessoa muito inteligente, muito inteligente, uma pessoa PhD em Harvard, e uma pessoa muito simples, que às vezes não sabe nem, e essa pessoa entende o evangelho, e essa não. Não é pela capacidade humana, não é pela inteligência humana, mas é pelo mover do Espírito Santo. Amém. E o Senhor tem nos levado a esse entendimento. Eu disse a Júlio, eu não sei como é que você vai encontrar a igreja quando você voltar no próximo ano, mas eu tenho certeza que você vai encontrar uma igreja, eu não sei se vai ser maior ou menor, eu não sei dizer, mas você vai encontrar uma igreja apaixonada por Jesus, porque é isso que eu vou pregar todos os domingos, quando eu subir ali. A única coisa que eu quero falar em cima do púlpito é sobre a beleza de Cristo. Amém. É sobre a beleza de Jesus. Eu quero ser mais do que nunca uma igreja mais próxima da Bíblia possível. Amém. Uma igreja bíblica. Então, essa é a minha única preocupação, Edja. Eu não me preocupo em desenvoltura, eu não me preocupo com o que as pessoas vão achar. Eu me preocupo todos os domingos em pregar o Evangelho. Amém. Em pregar a beleza de Cristo. E eu sei que essa beleza de Cristo tem alcançado o coração da nossa comunidade e as pessoas têm entendido. Verdade. Então, isso tem me alegrado muito. E é isso que eu quero ser. Se for durar mais do que um ano, eu não vou me cansar. As pessoas... Cristo não é cansativo ouvir sobre ele. Ele continua sendo suficiente. Ele é o resumo de tudo, né? A Bíblia
Não é um livro que fala a história de Abraão, Uhum. de José, de Moisés. Não é uma Bíblia que fala das histórias dos discípulos. A Bíblia é a história de Jesus. É, É um do livro início ao que fim, fala né? do início ao fim. Eu leio a Bíblia procurando Jesus, do Antigo ao Novo Testamento. E é uma dica que eu dou a você, que está nos ouvindo. Leia, leia a palavra de Deus, Amém. procurando Jesus Cristo. Amém. Você lê a Bíblia sem procurar Jesus é como você lê um mapa sem procurar o tesouro. Então, Jesus, ele é o tesouro da Ele é Bíblia. o tesouro escondido. É o tesouro escondido e você o acha. E Aleluia. ele diz, né? Você vai me achar quando buscar de Quando todo o buscar. coração. Então, leia a Bíblia, Amém. buscando o Senhor de todo o seu coração e você vai achar o Evangelho de Gênesis a Apocalipse. Amém. Literalmente, Jesus é o resumo de tudo, de todas as coisas, né? Nele, por ele, para ele, né? Exatamente. Eu não disse que você ia gostar, olha, já estamos aqui, hein, João? Mais de 1h30. Olha aí, tá vendo? E só vou terminar esse episódio porque eu tenho que sair, porque para quem tá nos acompanhando aí no grupo, vamos ter live já já. E queria que você orasse por todos nós, pelas pessoas que ficaram até o final desse episódio. Ainda não sabemos muitas coisas que vão acontecer, mas de uma coisa é certa, Cristo continue sendo o nosso centro, é Amém. isso que Amém. importa. E Ele é o caminho, a ele verdade e a vida. ele é o que importa, ele é o resumo de todas as histórias, ele é a conclusão, ele é o início e fim de Amém. tudo, né? Aleluia. Por ele e nele eu amo essa passagem, amo. Por ele são todas as coisas e é isso. Ore por nós. Amém. Amém, Senhor. Nós queremos te louvar, Senhor. Nós queremos te agradecer pela tua presença em nossas Aleluia. vidas. Louvamos por esse podcast, pela vida de Wédia, de João, Amém, Senhor. por esse canal, que o teu evangelho é anunciado. Amém. Nós queremos te louvar, Senhor. Proclamar que tu és o Deus da nossa vida. Mas, acima de tudo, nós queremos dizer que o Senhor ainda continua sendo, Senhor, suficiente. Aleluia. Suficiente para nos salvar, suficiente para nos dar alegria, para nos dar, Senhor, uma paz, Senhor, que excede todo o entendimento, que o mundo não pode dar, Senhor, que as pessoas não podem conhecer, mas nós só conhecemos em Ti, em Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que morreu e ressuscitou, Senhor, para nos salvar. Nós te louvamos porque tu nos resgataste, Senhor, e tu és, Senhor, este caminho que nos leva a Cristo, a Deus. Tu és o caminho que nos leva a Deus, Senhor. Tu és esta verdade, Senhor, que o mundo não conhece. E tu és a vida, o zoe do Senhor. Essa vida plena e completa que nos preenche e que nos dá paz, Senhor, nos dá alegria. Nós queremos te louvar, Senhor, que essa mensagem possa alcançar o coração das pessoas que estão ouvindo e que elas possam querer, Senhor, o teu Espírito Santo possa tocá-la e elas quererem te conhecer mais profundo e que o Senhor possa se apresentá-la a cada uma delas, Senhor. Nós queremos te louvar, Senhor, te agradecer, Senhor, por tudo. Em nome do teu Filho amado Jesus, Senhor. Amém. 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 Agradecer ao pastor mais uma vez por ter aceitado nosso convite. Estamos muito felizes com esse episódio. E, irmãos, a todos vocês que ficaram conosco aqui até o final desse episódio, não se esqueçam de se inscrever nesse canal. Compartilhem esse episódio também nos grupos da sua igreja, com amigos. Comentem também, deixem seu like. Eita, que eu tô pedindo tudo. É kit completo, kit completo. Que Deus abençoe vocês, que vocês continuem ligados na videira verdadeira que é Cristo. Nele somos nutridos e supridos. Que Deus abençoe, que Ele continue sendo seu centro. Como vocês já sabem. Até lá vista.